Ninguém gosta de ir ao dentista. O cheiro dos produtos químicos, o som do motorzinho, a indignidade de tentar falar com as mãos de alguém dentro da sua boca. Mas, ao se acomodar na cadeira do dentista, algo nessa visita em especial parece especialmente errado. Por que as higienistas estão olhando para você desse jeito? Quem é esse dentista estranho entrando na sala? E por que sua boca de repente parece tão cheia? Você não consegue se mexer, não consegue gritar, e seus dentes, eles estão se multiplicando? O homem vem ignorando sua dor de dente persistente há várias semanas, mas simplesmente não aguenta mais. A dor surda se transformou em uma pulsação latejante que atravessa cada pensamento. Mas é claro, ele esperou tempo demais para tratar, e agora está aqui, em um domingo à noite, tentando encontrar um dentista que lhe marque um horário. Não é culpa dele, ele diz para si mesmo. Ele tem pavor de dentista desde criança. É preciso muita dor para superar esse tipo de fobia, mas agora ele chegou a esse limite. Enquanto navega na internet, desesperado para encontrar um consultório aberto aos domingos, ele vê um anúncio: Odontologia Dr. Hendrix, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O homem não tem certeza de como isso é possível, mas a dor o deixou desesperado. Então ele liga para o número do anúncio e marca uma consulta. A recepcionista soa um pouco estranha ao telefone, como se tivesse algo na boca, mas ele ignora. 15 minutos depois, ele entra no consultório e se apresenta na recepção. A mulher sentada ali parece um pouco incomum, mas a mãe dele o ensinou a não encarar. Então ele lhe dá um aceno educado e distante, recusa o pedido dela para inspecionar seus dentes pessoalmente e ignora a sensação estranha no estômago ao ouvir as palavras dela. Em vez disso, ele segue para a sala de exames e espera o dentista aliviar sua dor. Ele espera por um bom tempo, até começar a achar que o dentista se esqueceu dele. Ou talvez esse consultório fosse realmente bom demais para ser verdade, e isso seja algum tipo de golpe. Mas então a porta se abre e entra o Dr. Hendrix, com um jeito alegre e um sorriso nos olhos. Sua boca está coberta por uma máscara cirúrgica, então o homem não pode ter certeza, mas parece que ele está definitivamente sorrindo. É uma sorte o senhor ter vindo tão rápido, garante o dentista. Seus dentes estão em péssimo estado. Mas não se preocupe, ele está em ótimas mãos. E quando sair do consultório, estará em excelente forma. O homem pergunta ao dentista se pode ser sedado para o procedimento, para evitar que entre em pânico. O dentista ri alto desse pedido, mas concorda. Ele coloca uma máscara de gás sobre o rosto do homem, e o som do gás escapando preenche a sala. Os olhos do homem ficam pesados, e a sala branca e estéril desaparece na escuridão. Quando o homem acorda, está sentado na calçada do lado de fora do consultório, segurando um saquinho plástico de mini enxaguantes bucais na mão. Na boca dele. Deus, a boca dele. Está doendo como nada que ele já sentiu antes. Mas tem outra coisa errada também. Ele leva a mão até a boca, apalpando com os dedos, e todo o sangue some do seu rosto. A boca dele está completamente cheia de dentes, tantos dentes que a língua não consegue se mover sem esbarrar neles. Ele esperava sair do dentista com um dente a menos, mas de alguma forma, agora tem 30 a mais do que tinha antes. Infelizmente para esse homem, que só queria tratar uma dor de dente, ele acabou caindo nas garras do SCP-5150. SCP-5150 é um consultório odontológico localizado fora do perímetro noroeste de Indianápolis, Indiana. O prédio do consultório ocupa uma área de aproximadamente 140 metros quadrados, e o interior mede 115 metros quadrados. O prédio é comum em todos os aspectos, com exceção de um letreiro luminoso acima da entrada principal, que diz Dr. John Hendrix, DDS. Dentro do prédio, há 6 salas e várias entidades anômalas designadas. SCP-51501, SCP-51502 e SCP-51503. SCP-51501 é a recepcionista do consultório odontológico. Claro, como você já deve ter percebido, ela não é uma recepcionista comum. A entidade possui características humanoides padrão, com exceção da cavidade oral. Os ossos maxilar e mandibular da entidade, ou seja, a maxila e a mandíbula, são desfigurados e mutilados, e foi observado que faltam incisivos, há caninos extras e gengivas sangrando. A entidade parece ter um interesse intenso por dentes humanos, e uma vez que ela consegue colocar as mãos em alguns, suas propriedades anômalas começam a se manifestar de forma notável. Ela insere dentes humanos roubados em sua boca e em suas gengivas. Isso parece ser uma tentativa de corrigir os problemas em sua cavidade oral, mas a motivação exata para esse comportamento ainda é desconhecida. Qualquer pessoa que entrar na SCP-5150 deve interagir com a SCP-51501 em sua mesa de recepção para poder continuar ou sair do prédio, independentemente de quanta agressividade ela demonstre em relação a eles. SCP-51502 refere-se a vários higienistas dentais anômalos que ocupam toda a SCP-5150
250, com exceção da área de espera. Essas entidades se assemelham à recepcionista, mas se movimentam mais livremente pelo prédio, em vez de ficarem confinadas atrás de uma mesa. Elas são igualmente agressivas e atacarão sujeitos humanos para capturá-los e levá-los a uma das salas de exame. Elas carregam uma variedade de instrumentos odontológicos consigo e usarão esses instrumentos como armas para subjugar suas vítimas. Uma vez que as higienistas tenham levado um sujeito humano para uma sala de exame, elas irão amarrá-los a uma mesa cirúrgica e prepará-los para encontrar a entidade restante, que está à espreita dentro do consultório. Então chega a hora do infeliz sujeito humano conhecer o próprio dentista, como Dr. John Hendricks. Essa entidade passa seu tempo nas salas de exame, assim como em seu consultório pessoal. Quando lhe apresentam um paciente, ele começa a inserir dentes diretamente na boca do paciente, onde eles irão, de forma anômala, criar raízes e resultar em casos extremos de hiperdontia. A origem desses dentes adicionais é atualmente desconhecida. Uma vez que a operação esteja completa e o Dr. Hendricks esteja satisfeito com a quantidade de dentes que forçou na boca do paciente, ele então tentará entregar ao sujeito uma sacola plástica, contendo uma variedade de produtos de saúde bucal vendidos sem prescrição. Esses itens podem incluir uma escova de dentes, fio dental, enxaguante bucal e creme dental. Os sujeitos não poderão sair do prédio sem levar essa sacola com eles. A análise desses produtos não revelou nenhuma propriedade anômala. Em 9 de julho de 2023, a Fundação SCP conduziu uma investigação sobre o SCP-5150. O sujeito D457142 recebeu ordens para investigar e explorar o prédio. Ele foi equipado com uma câmera e um microfone, além de uma barra de chocolate, que foi colocada em seu bolso para uso emergencial. Bobby Daniels foi designado como líder do controle, e Marcus Drago e Andrew Fuller eram membros adicionais da equipe na investigação. D457142 se aproximou do prédio, mas hesitou antes de entrar. Ele perguntou o que aconteceria depois que entrasse no prédio, mas Daniels se recusou a explicar. Suas perguntas ficaram sem resposta. Sem outra opção, D457142 entrou no prédio. Quando ele abriu a porta, uma campainha tocou para sinalizar sua entrada. Quando a porta se fechou atrás dele, ele pôde ouvir um clique enquanto as trancas se encaixavam no lugar. Isso deixou o homem ansioso, e ele tentou abrir a porta. Ela não se mexia. Ele chamou o controle pelo microfone, implorando para que destrancassem a porta, prometendo que não iria fugir. Daniels, no controle, explicou que não podia fazer nada a respeito, pois a fundação não tinha controle sobre as portas. Aquela trava era obra do SCP-5150. Depois de alguma hesitação, D457142 não teve outra opção, a não ser prosseguir e continuar para a sala de espera do SCP-5150. Lá dentro, ele viu uma fileira de 4 cadeiras, alguns brinquedos variados comuns em qualquer sala de espera médica e mais cadeiras. Ali, ao lado, estava o balcão, e atrás de uma divisória de vidro com uma pequena abertura de aproximadamente 1,2 metros de altura e 0,8 metros de largura, a recepcionista estava esperando. Estranhamente, a câmera não conseguia captar nenhuma característica física da recepcionista, deixando o sujeito de teste sozinho para observá-la e tentar entender o que estava vendo. Nada parecia especialmente fora do comum na sala à primeira vista, exceto pelo episódio de Buffy, a caça-vampiros, passando em uma das TVs da sala de espera. O sujeito atravessou a sala, observando tudo o que via. Então ele se virou para encarar a recepcionista. A recepcionista estava vestida com uma camisa branca de colarinho e usava uma máscara facial branca cobrindo a boca. Havia uma folha de papel bem à sua frente. Ela cumprimentou o sujeito de teste. "Olá, senhor. Posso ajudá-lo a marcar uma consulta?" Sem saber o que mais fazer, o sujeito de teste entrou na brincadeira. Ele perguntou a ela como proceder para agendar, e a recepcionista lhe entregou uma caneta e o direcionou para o papel à sua frente. Ela o instruiu a assinar e depois aguardar sua consulta com o Dr. Hendricks em 5 minutos. Assim que o sujeito assinou o papel, a recepcionista disse: "Agora, antes que você possa entrar, há uma coisa que preciso ver." O sujeito concordou, perguntando o que ela precisava ver. A recepcionista respondeu: "Seus dentes, é claro. Posso vê-los?" Como você pode imaginar, o sujeito de teste achou o pedido estranho e perguntou por que ela precisaria ver os dentes dele. Ela respondeu em um tom amigável: "Estou fazendo aulas online de odontologia e preciso de experiência. De vez em quando, os pacientes me deixam dar uma olhada nos dentes deles. Assim posso prever como será a consulta com o Dr. Hendricks. Você me deixaria tentar com você?" O sujeito cedeu e abriu a boca. Assim que ele fez isso, a recepcionista estendeu a mão e segurou o quadrante inferior esquerdo da mandíbula do homem. A recepcionista elogiou os dentes do homem, exclamando como eles estavam limpos. Então, ela rapidamente puxou um alicate debaixo da mesa, prendendo-o aos incisivos centrais inferiores da boca do sujeito. Ela puxou em sua direção com um movimento brusco e rápido, extraindo os dentes da boca do sujeito em menos de 1 segundo. O sujeito de teste recuou, segurando a boca e gritando de dor e choque.
Sangue pingou na lente da câmera enquanto o sujeito tentava limpá-la. Ele cambaleou até uma caixa de lenços próxima, pegando um punhado de lenços para enxugar o sangue e estancar o fluxo. Enquanto isso, a recepcionista continuou com seus afazeres. Ela olhou para os 2 dentes ensanguentados em sua mão, com admiração nos olhos. Em seguida, ela tirou a máscara do rosto, revelando sua cavidade oral desfigurada, e começou a inserir à força os novos dentes nas áreas vazias de sua gengiva. Enquanto o sujeito se afastava do balcão da recepção, horrorizado, a recepcionista chamou. O Dr. Hendricks pode atendê-lo agora, senhor. Por favor, dirija-se à sala 3 para o seu exame. Claro, o sujeito estava relutante em seguir adiante pelo prédio, mas o controle insistiu que ele passasse pela porta que levava às salas de exame. No começo, ele se recusou, mas após ser lembrado de que estava trancado e com a promessa de uma equipe médica esperando por ele após o término da investigação, ele não viu outra opção a não ser seguir em frente. Então ele jogou seu chumaço ensanguentado de lenços de papel no lixo e empurrou o próximo conjunto de portas. Como antes, ele pôde ouvir o clique da trava atrás dele, prendendo-o lá dentro. Ele entrou cuidadosamente no corredor, encostando o corpo na parede do lado esquerdo, enquanto o som repentino de risadas ecoava pelo corredor. De onde vinha esse som? Quem poderia estar rindo em um lugar como este? Ele não tinha certeza se queria saber a resposta. Ele continuou pelo corredor, se esgueirando pela parede. De repente, ele congelou, se agachando para se esconder quando um dos higienistas saiu por uma porta próxima. A entidade passou por ele sem notar sua presença, entrando em outra sala de exames. O sujeito continuou até chegar ao final do corredor, onde uma porta com a placa de identificação John Hendricks o aguardava. Ele abriu a porta e entrou. Não havia ninguém dentro. Ele entrou em contato com o controle, pedindo instruções sobre o que fazer em seguida. O controle aconselhou-o a procurar qualquer coisa que pudesse ser importante. Documentos, trabalhos de pesquisa, páginas de diário, qualquer coisa que pudesse lançar alguma luz sobre a natureza do SCP-5150. Ele obedeceu e começou a vasculhar a escrivaninha, mas descobriu que ela estava vazia. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e um higienista chamou o sujeito. O que você está fazendo? Temos outra sala esperando por você. Nesse momento, encurralado e sem ter para onde fugir, o sujeito de teste pegou sua barra de chocolate de emergência e a desembrulhou. Ao ver o doce açucarado, o higienista gritou e recuou. Outras 2 entidades apareceram, empunhando sondas afiadas de 2 pontas, usadas durante exames odontológicos. As 3 entidades avançaram em direção ao sujeito. Em pânico, ele jogou a barra de chocolate e ela colidiu com o terceiro higienista. A entidade gritou. Sua boca começou a sangrar enquanto seus dentes apodreciam rapidamente. Mas agora o sujeito estava desarmado e não podia se defender contra o ataque das outras 2 entidades. Eles o agarraram. Uma entidade perfurou o sujeito com a sonda, enquanto a outra mordeu seu antebraço exposto com tanta força que fez sangue jorrar e rachou o osso. Enquanto ele gritava de dor e medo, sem ninguém para salvá-lo, o sujeito foi arrastado para a sala de exames 3. Lá, o higienista o prendeu em uma mesa cirúrgica, amarrando-o com tiras de couro. Pode confiar na gente, senhor, disse uma das entidades. Só precisamos arrancar alguns dentes antes do dentista chegar. Nesse momento, as entidades removeram os 2 caninos inferiores e 3 molares do sujeito, tudo enquanto ele permanecia consciente e gritando. Então a porta se abriu e outra entidade entrou na sala. O doutor havia chegado. Ao ver o dentista, o sujeito de teste começou a cuspir vários palavrões. Dr. Hendricks respondeu ao ataque verbal com uma risada divertida. Que língua afiada! Por que tanta agressividade? Não se preocupe, isso é para o seu próprio bem. Eu sei que pode ser assustador, mas logo tudo isso vai acabar. O dentista percebeu a câmera e a removeu do corpo do sujeito. Isso é para um vídeo caseiro? Bem, tanto faz. Tecnicamente, isso viola algumas leis de confidencialidade entre paciente e médico, mas posso deixar passar dessa vez. Aqui, deixe-me colocar isso em um ângulo onde possa gravar melhor. Ele colocou a câmera no canto direito da sala, onde capturava imagens tanto do sujeito quanto do Dr. Hendricks. Enquanto isso, a boca do sujeito continuava sangrando. O dentista continuou falando. Pronto, agora está bem melhor. Agora, onde estávamos? Isso mesmo. Pelo que vejo, parece que eles já começaram. É uma pena. Seus dentes não estão com uma aparência muito boa agora. Mas é por isso que você está aqui. Eu posso ajudar a melhorar tudo isso. O dentista pegou vários materiais de limpeza médica do lado da sala, além de uma variedade de seringas. Então, ele estava pronto para começar o trabalho. O pesadelo do paciente de teste estava longe de acabar.
O dentista elevou a cadeira de operação e inseriu um abridor de boca Jennings na boca do paciente para mantê-la aberta. O que aconteceu em seguida poderia ter sido brevemente confundido com uma limpeza dentária comum, se não fossem as outras circunstâncias. O dentista usou um espelho dental e várias ferramentas para cutucar e raspar os dentes restantes na boca do paciente, como se estivesse verificando placa e tártaro. No entanto, em seguida, as coisas ficaram um pouco mais horripilantes. Ele trocou as ferramentas de sondagem por uma broca odontológica e começou a perfurar as gengivas e o interior das bochechas do paciente. A broca foi usada na boca do paciente por um período de 15 minutos. Se você está preocupado com a falta de anestesia utilizada durante esses procedimentos, permita-me esclarecer que vários anestésicos de alta qualidade foram administrados. No entanto, eles foram injetados nos locais errados ou em dosagens insuficientes para reduzir adequadamente a dor do paciente. Infelizmente, ele estava plenamente consciente de cada sensação agonizante. Após 2 horas, o dentista comentou alegremente: "Estamos quase terminando a limpeza." Ele acrescentou: "Você está indo muito bem. Viu? Eu sabia que você não seria tão ríspido depois que eu começasse meu trabalho." "Não se preocupe, só preciso fazer mais uma coisa. Mas antes de fazer isso, vou ter que mover sua câmera. Não posso permitir que isso seja gravado. Você entende, não é?" Ele virou a câmera de modo que a lente ficasse voltada para a parede, impedindo que qualquer imagem do que aconteceu a seguir fosse capturada. Isso é especialmente lamentável, considerando que este foi o momento do procedimento em que as habilidades anômalas do dentista se manifestaram. A natureza dessas habilidades ainda é, infelizmente, desconhecida. Tudo o que foi captado pelo microfone foram gemidos de dor e sons de estalos, enquanto os novos dentes do sujeito se aglomeravam em sua gengiva. Após 20 minutos, o procedimento foi concluído e o dentista entregou ao sujeito uma sacola cheia de itens de cuidados bucais. Por fim, o sujeito conseguiu sair do prédio. Quando ele apareceu, estava pálido e tremendo, com respingos de sangue em sua camisa e um caso extremo de hiperdontia. Havia tantos dentes presentes na boca do sujeito que ele não conseguia falar de forma coerente. Ele foi então levado à enfermaria do Sítio 334, onde sua hiperdontia foi tratada, e ele foi entrevistado. Após o tratamento, ele recebeu amnésicos e foi liberado. Neste ponto, qualquer experimentação adicional com o SCP-5150 foi suspensa, aguardando o julgamento do Comitê de Ética. Nenhum acompanhamento foi realizado com o sujeito de teste. Ainda assim, eu ficaria pessoalmente curioso para saber se a aprovação dele deixou uma fobia permanente de dentista, mesmo após a aplicação dos amnésticos. Com certeza, eu não acredito que seria o mesmo depois disso. SCP-5150 foi colocado sob contenção no Sítio Provisório 334. Uma campanha de desinformação e uma história de encobrimento para esse sítio provisório foram estabelecidas, envolvendo a fictícia Hobbs Railroad Company. Isso tinha como objetivo ocultar o SCP-5150 e qualquer mídia relacionada a ele, incluindo cartazes publicitários, artigos de jornal e postagens em redes sociais. No caso de acesso não autorizado ao SCP-5150, todo o pessoal deveria ser detido e imediatamente transferido para a enfermaria do local ao sair do prédio. Dentes em excesso seriam removidos e armazenados lá, e o pessoal passaria por uma avaliação completa antes de receber amnésicos de classe C. Todo o pessoal no local que interagisse com o SCP-5150 em caráter autorizado era obrigado a carregar uma barra de chocolate contendo no mínimo 35 gramas de açúcar o tempo todo. Você pode estar se perguntando por que esses procedimentos de contenção estão descritos no pretérito. Bem, há um motivo para essa escolha. Os procedimentos de contenção atuais não estão mais atualizados, já que a anomalia não está mais contida de forma adequada. A partir de 1º de agosto de 2023, o prédio originalmente designado como SCP-5150 está completamente livre de entidades anômalas ou atividade paranormal. Não se sabe como ou por que essa mudança ocorreu, mas a anomalia parece ter se movido, em vez de desaparecer. Em 22 de setembro de 2023, cartazes anunciando o consultório odontológico do Dr. John Hendricks foram relatados nas proximidades da cidade de Greenwood, Indiana. Todo o pessoal designado ao Sítio Provisório 334 recebeu uma nova diretriz: realocar-se e reconter o SCP-5150 onde quer que ele migre. A saúde bucal de pessoas inocentes depende disso. Lembre-se de cuidar bem dos seus dentes, escove e use fio dental todos os dias. E não deixe de comparecer às suas consultas regulares ao dentista. E é claro, sempre conte seus dentes antes e depois de uma consulta, só por precaução. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-011, Dragon's Nails.